E aí, galera? Eu sou o Levi de Souza, esse é o meu canal Vida Teológica e hoje nós iremos para o último vídeo dessa playlist sobre a introdução à teologia. Se você gostou dessa playlist e se você gosta do assunto desse vídeo, se você gosta desse canal, se você quer apoiar esse canal, por favor, deixe seu like e sua inscrição se você já não for inscrito. Então, como eu disse, esse é o último vídeo da playlist sobre introdução à teologia e nós começaremos uma nova matéria. Nós começaremos um novo assunto que tratará sobre a Bíblia e sobre a cultura do tempo bíblico, ou seja, uma introdução ao texto bíblico e ao contexto bíblico. Também vai ser uma playlist muito rica e eu creio que todos nós aprenderemos muito nessa playlist que está por vir. Mas nesse vídeo nós vamos finalizar o assunto da introdução à teologia e de certa forma também introduzir o próximo tema de cultura bíblica. Por quê? Nesse vídeo nós falaremos sobre a profecia na Bíblia. Nós temos a Bíblia em seus dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. E nos dois testamentos nós temos um conceito muito forte, que é o conceito da profecia. A Bíblia só está escrita por causa da profecia. A profecia é o ato de Deus falar com o homem e o homem escrever ou o homem relatar a fala de Deus. É daí que nasce o texto bíblico, é daí que nasce a Bíblia. O conceito de que Deus fala e de que Deus fala por amor. Deus não fala para nos enganar, Deus não fala porque ele quer o nosso mal. Deus fala e ele fala por bem, ele fala por amor, ele fala porque ele quer o melhor de nossas vidas. E ele se revelou verbalmente nas Escrituras. Então, esse será o último vídeo da série e também veja esse vídeo como uma introdução para o próximo tema. O texto bíblico e o contexto bíblico. Uma introdução. As Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, apresentam as profecias, que são as expressões da vontade de Deus. No Antigo Testamento, as profecias tinham como objetivo orientar e confortar o povo hebreu em momentos de adversidade, como a escravidão no Egito e a jornada pelo deserto. Já no Novo Testamento, as profecias se concentram na vinda do Messias, Jesus Cristo, e na sua mensagem de paz e esperança para os menos favorecidos. A vida e o ministério de Jesus representam a relação profética entre Deus e os homens, destacando a importância da justiça, da humildade e da fé. Em ambos os testamentos, as profecias são uma forma de comunicação divina que busca guiar e proteger os justos e humildes, prometendo salvação e bênçãos divinas. A linguagem profética é dinâmica e se adapta às necessidades do povo em diferentes momentos da história. Sobre as profecias. O papel e a linguagem das profecias bíblicas. As profecias são uma parte importante da Bíblia, com cerca de 20 a 30% de todo o conteúdo sendo escrito em linguagem profética. Elas têm como objetivo dar orientações aos fiéis sobre o futuro e são caracterizadas por uma linguagem clara e direta. As profecias utilizam expressões emblemáticas como ai daquele e bem-aventurado, para advertir sobre ações que devem ser evitadas ou praticadas. Essas declarações têm um tom metafórico e são usadas para promover ações consideradas adequadas e evitar ações erradas. No contexto judaico-cristão, o conceito de profecia é usado de maneira mais ampla, não se limitando apenas à previsão sobrenatural do futuro. Em vez disso, é usado para se referir à pregação e exposição da lei mosaica, a lei de Moisés, bem como à pregação de sermões. No Antigo Testamento, as profecias têm um papel importante na definição da identidade do povo de Deus e na promoção da unidade e disciplina entre os líderes e o povo. Elas são um elemento fundamental
para manter a conexão com a vontade do Criador e promover a obediência às suas leis e mandamentos. Sobre os profetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas desempenhavam um papel fundamental como mediadores da vontade de Deus. O termo profeta vem do hebraico, nabi, que significa porta-voz ou anunciador. Os profetas tinham a função de pregar a mensagem de Deus, condenar a idolatria e as ações imorais e denunciar a corrupção de sacerdotes e governantes. Eles também serviam como um instrumento de comunicação direta entre Deus e o povo, usando expressões como "assim disse o Senhor". A figura do profeta era altamente relevante, com uma missão especial e um apreço de Deus. Muitos profetas foram chamados à função profética já adultos, após levar uma vida normal ou até mesmo herética, mas que se converteram e seguiram as determinações da vontade de Deus. Os profetas também tiveram um papel importante na escrita das Escrituras, com muitos livros bíblicos atribuídos à sua autoria. Eles registraram as determinações, conselhos e expressões de Deus, deixando um legado muito importante para o povo de Deus. Em resumo, os profetas no Antigo Testamento foram fundamentais para a comunicação da vontade de Deus e para a orientação do povo de Israel. A profecia no Novo Testamento, a vinda do Messias. No Novo Testamento, as profecias têm um papel importantíssimo, especialmente com a vinda do Salvador. João Batista é considerado o autor das primeiras escrituras proféticas após o Antigo Testamento, anunciando a vinda do Messias. Embora a maioria das menções a profetas no Novo Testamento se refiram aos profetas do Antigo Testamento, há exemplos de profetas no período, como Ágabo, profetas em Antioquia, e as filhas de Filipe. As profecias no Novo Testamento não apenas fazem previsões sobre o futuro, mas também se referem às profecias relacionadas ao Messias e às promessas do Criador, que foram cumpridas. O livro do Apocalipse, escrito por João, é um exemplo de profecia sobre o futuro. Nesse contexto, as profecias desempenharam um papel fundamental na fé cristã, especialmente durante os períodos de perseguição. A crença na vida eterna e na salvação foi uma fonte de força para os cristãos, que enfrentaram adversidades e sofrimentos. Resumindo, as profecias no Novo Testamento são uma parte fundamental da fé, oferecendo orientação e esperança para os seguidores de Cristo. O cumprimento das profecias na Bíblia. O cumprimento das profecias é um tema relevante nas Escrituras. Além da expectativa do governo de Deus e do Messias, as profecias também se cumprem de outras maneiras, como a presença da graça e do Espírito Santo. Exemplos de cumprimento de profecias incluem a previsão da escravidão do povo de Israel no Egito e a jornada pelo deserto em busca da terra prometida. Os dons do Espírito Santo também são uma demonstração da realidade abençoada no futuro. Os dons do Espírito Santo aparecem de três maneiras. Primeiro, a garantia de cumprimento das profecias escatológicas. Segundo, a atuação constante do Espírito Santo na obra de redenção do homem. E terceiro, o dom do Espírito Santo prometido, que foi cumprido no dia de Pentecostes. As escrituras proféticas inspiram o povo de Deus a seguir os mandamentos e determinações divinas, oferecendo amparo nos momentos de dificuldades e lembrando da graça dos dons do Espírito Santo. Em resumo, o cumprimento das profecias é um tema amplo que inclui a expectativa do Messias, a presença do Espírito Santo e a garantia de cumprimento das promessas divinas. Então, afunilando mais o nosso estudo sobre as profecias e sobre o que nós acabamos de falar das três características da profecia, nós vemos a garantia das promessas, a atuação constante e o dom do Espírito Santo. Sobre o primeiro ponto, da garantia das promessas, nós vemos que o cumprimento das profecias ele se confirma durante a história.
não é um cumprimento alegórico, metafórico, abstrato. É um cumprimento histórico. E se alguma profecia não se cumpriu, aparentemente, porque ainda não chegou o momento de sua realização histórica. Como, por exemplo, profecias sobre o Messias no livro de Isaías, que se cumpriram em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, inclusive, leu na sinagoga o trecho em que se cumpria, mas não leu o resto do trecho. E o resto do trecho é do que ainda está por vir. É da profecia que ainda virá, das profecias que ainda se cumprirão. Como, por exemplo, a profecia da volta do Messias. Ele já veio à Terra, Jesus Cristo. Ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, mas ele voltará. Essa profecia ainda não se cumpriu. E as profecias decorrentes disso, de que quando ele voltar, ele estabelecerá o seu reino de paz, de justiça e de amor sobre a terra. Essas profecias se cumprirão, não de forma alegórica, mas de forma histórica. Jesus Cristo, o Messias, reinará sobre toda a terra e sobre todo o universo. Sobre a atuação constante do Espírito Santo. Ele atua continuamente na obra de redenção do homem. Efésios 1,13 diz que o Espírito Santo é o selo da redenção, é o selo da nossa salvação. Ou seja, nós não recebemos o Espírito Santo num momento específico, num momento de unção, quando nós falamos em língua. Nós recebemos o Espírito Santo como selo da nossa redenção no momento em que nós somos salvos. É o Espírito Santo que sela a nossa salvação. Ele é o penhor da nossa salvação. Quando Deus for olhar para nós, ele vai ver o selo do Espírito Santo carimbado na nossa alma, carimbado em nosso ser, que vai dizer: este é um filho de Deus. Esse é o selo da nossa redenção. Esse é o símbolo de que nós pertencemos a Deus. E ele também nos conforma, conforme a vontade do nosso Senhor. O Espírito Santo age em nosso coração, nos transformando e nos fazendo cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre, cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor, Jesus Cristo. E sobre o dom do Espírito Santo, prometido e cumprido no Pentecostes, que fortalece a fé dos seguidores. Nós vemos no livro de Atos um batismo com o Espírito Santo, que tinha muitas vezes a demonstração do dom de línguas, apesar de que nem todas as vezes aparece esse cumprimento. Mas era algo esperado, era algo comum na narrativa do livro de Atos. Só que esse dom de línguas, ele não morre em si mesmo. O dom de línguas servia para fortalecer a fé. Ele não era só para a pessoa falar em línguas e morre nisso. A pessoa é batizada com o Espírito Santo no sentido de que ela recebe um poder, de que ela recebe um renovo, ela recebe uma nova autoridade vinda do Espírito Santo. E essa autoridade é para cumprir o ID, é para evangelizar em toda Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para o avanço do Evangelho, é para o fortalecimento na proclamação da palavra de Deus. E sobre o dom, sobre as profecias como um dom, como um presente de guia e amparo para as nossas vidas. Então as profecias são inspiradas por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e servem para guiar as nossas vidas, servem para confortar, servem para exortar e servem para aconselhar. Eles também servem de amparo nas nossas dificuldades, no sentido de que eles confortam, o que Paulo diz. A profecia serve para exortação, para o conforto, e a terceira palavra eu estou esquecendo, mas eu vou lembrar. Edificação, das palavras mais importantes, ou a característica mais importante da profecia, edificação, para o conforto e para a exortação. E nós vemos essa recordação da graça, lembrar da presença e dos dons do Espírito Santo como bênçãos
divinas. Nós temos as profecias através da história do povo de Deus. As profecias previram a escravidão e o sofrimento do povo hebreu, séculos antes de acontecer. E nós vimos isso também na jornada pelo deserto, a jornada dos hebreus no deserto. Profecias que orientaram o povo de Deus pela terra prometida, guiando a sua fé e dando esperança através da promessa de que aquela terra prometida seria deles. A linguagem profética e a dinamicidade dessa linguagem. Nós vemos uma linguagem metafórica, nós vemos uma adaptação histórica e nós vemos uma comunicação divina. Na linguagem metafórica, nós vemos que a profecia utiliza de símbolos e expressões para transmitir mensagens profundas e adaptadas ao contexto. A linguagem das profecias muitas vezes não são entendidas por nós porque não foram escritas para nós. Mas as citações, as expressões, as frases, as metáforas eram comparações profundas com a realidade e com o contexto do povo que recebeu essas profecias, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E nós devemos conhecer o que elas significam em seu contexto original, através do estudo, através da exegese, guiada por uma boa hermenêutica, guiada por uma boa interpretação, para que nós possamos conhecer o sentido verdadeiro do texto bíblico e do contexto bíblico. E aí nós entenderemos para o nosso tempo o que essas profecias significam. E sobre a comunicação divina, nós vemos que ela serve para guiar, proteger e prometer bênçãos aos justos e humildes. Nas profecias, nós encontramos encorajamento, nós encontramos conforto para o nosso coração e nós encontramos edificação para a nossa vida, para a nossa santidade. E concluindo, o resumo e a reflexão final sobre as profecias bíblicas. As profecias com uma mensagem divina, com o objetivo de expressar a vontade de Deus para orientar e confortar o povo em diferentes épocas. Nós vemos também os profetas como porta-vozes. Eles transmitem as mensagens de justiça, fé e esperança e deixaram um legado escrito. E o cumprimento e esperança. As profecias se cumprem na história e na presença do Espírito Santo, fortalecendo a fé. Aqui nós temos três aspectos importantes da relevância das profecias. Nós temos as profecias como uma mensagem divina, ou seja, o profeta bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, ele não poderia falar e ele não falava de si, ele falava a palavra de Deus. Deus iluminava, Deus guiava, Deus falava o seu conselho, a sua vontade, a sua resolução sobre o que estava errado e sobre o que deveria ter feito, e o profeta deveria traduzir essa mensagem ao povo. O profeta deveria proclamar essa mensagem ao povo através da oratória, usando metáforas, usando figuras de linguagem, usando símbolos corporais, como em Ezequiel, por exemplo, para que o povo entenda a vontade, para que o povo entenda a voz de Deus. Nós temos os profetas como porta-vozes, como não pessoas que portam a mensagem em si, mas pessoas que têm a mensagem em Deus e em Deus elas proclamam essa mensagem, como nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala para que nós sejamos embaixadores de Cristo. Ou seja, eu não sou o rei, nós não somos reis aqui, nós somos embaixadores. Nós temos uma mensagem e a nossa missão é de ser um bom representante do reino dos céus aqui na terra. E nós temos o cumprimento e a esperança das profecias. Nós temos o cumprimento de todas as profecias passadas, cumpridas na história, e nós temos a garantia e a esperança de que essas profecias se cumprirão no futuro, em Jesus Cristo e no fim dos tempos. Esse foi o nosso vídeo sobre
as profecias na Bíblia e aguardo vocês para o nosso próximo curso, para a nossa próxima playlist sobre o texto bíblico e o contexto bíblico. Fiquem na paz de Deus e até a próxima.